noite, todo ouvinte da Paraíso FM. Em nome de Deus, do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 9ª sessão ordinária da 10ª sessão legislativa, da 17ª legislatura. Quero pedir ao vice-presidente, faça a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos e a todas. Vamos ler uma parcela do Salmo 18. Eu te amo com todo o meu ser, o Senhor minha força. O Senhor é meu penhasco, minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu aconchego, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. Amém. Amém. Quero pedir fazer a leitura da votação, leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 8 de março de 2023. Quero pedir ao primeiro secretário que faça a leitura. O vereador Vitor Hugo. Ata da 8ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, folha de 001 de 003. Aos 8 dias do mês de março do ano de 2023, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores para a realização da 8ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário regimental de 20 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador João Vitor Soares. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Eliomar Bertoldo Siqueira, Helena Maria da Conceição Gomes, Marlone Dias Bernardes e Marconei Correia da Silva, e o vereador Vitor Hugo Martins Afro de Torres. Estava ausente da sessão com falta justificada a vereadora Renata Novaes de Freitas. Verificando-se a existência de quórum para a realização dos trabalhos, o presidente declarou a abertura da sessão e pediu o segundo secretário da mesa diretora, vereador Marlones Bernardes, que procedesse à leitura do Salmo 125. Em seguida, pediu o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Vitor Hugo, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 7 de março de 2023. Após a discussão da ata, foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo e, não havendo nenhum documento para ser apresentado, passou-se então à fase do expediente dos vereadores. E, não havendo nenhum documento para ser apreciado, passou-se à fase dos expedientes de terceiros, momento em que foram apresentados o seguinte documento: ofício número 143/2023 do deputado Rubens Antônio, informando sobre a destinação da emenda individual no valor de 100 mil para custeio na área da saúde. Convite para a 7ª Conferência Municipal de Saúde acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de março, no polo da UAB. Não havendo nenhum documento para ser apreciado, passou-se à fase de informes da presidência, momento em que o presidente que as sessões dos dias 20 e 21 de março serão transferidas para os dias 27 e 28 de março, uma vez que os vereadores estarão em viagem
para participarem de um seminário e, não havendo mais nenhum informe, passou-se imediato à fase de tribuna dos vereadores, momento em que o vereador Marconei Corrêa da Silva reforçou a importância da participação de tanto dos vereadores quanto os cidadãos de Conferência Municipal de Saúde. Comentou acerca da viagem que fez juntamente com os vereadores Agenor e André Luiz a Brasília para conhecer o trabalho de reciclagem realizada pela cooperativa Recicle a Vida, onde tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido em um bairro de 80 mil habitantes. Relembrou o grande problema que é enfrentado em nosso município com o lixão, vendo as reciclagens como uma opção para solucionar essa problemática. Também relatou sobre a visita que fez nas obras das 30 unidades habitacionais que estão sendo construídas no setor Cidade Alta, onde foi informado que a previsão de entrega é para o mês de julho e que ainda falta fazer a pavimentação asfáltica e calçadas, que ficam a cargo do município. Comunicou à população de que, embora o edital de Alto Paraíso ainda não tenha sido divulgado, o cidadão já pode agilizar a documentação para que, quando o edital abrir, já possam efetivar suas inscrições, tendo em vista que o prazo de inscrição é de apenas 14 dias. O vereador Marlone Bernardes parabenizou todas as mulheres pelo o Dia Internacional das Mulheres, fazendo a leitura de passagem bíblica como a forma de homenagem. O vereador Eliomar Siqueira comentou acerca do resultado do concurso público da prefeitura, cujo índice de moradores de Alto Paraíso que não atingiram a aprovação no concurso foi muito grande, o que pode gerar a questão social muito grande, uma vez em que o maior empregador da cidade é a prefeitura e a grande maioria das pessoas que ocupam os cargos comissionados não passaram no concurso, e gerando assim um grande número de pessoas desempregadas no município. A vereadora Helena Gomes também usou da palavra para parabenizar as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, enfatizando que as mulheres cada vez mais vêm ganhando espaço na sociedade. Comentou sobre a grande conquista e que a lei que trata sobre a mudança nos critérios para laqueaduras, que foi uma grande conquista e que facilitou muito o acesso ao procedimento. O presidente da casa, o vereador João Vitor, usou a palavra para parabenizar todas as mulheres pelo seu dia, enfatizando a importância das mulheres. Não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se à fase de ordem do dia. Não havendo nenhum assunto a tratar, o presidente passou à fase de explicações pessoais e, não havendo nenhum vereador candidato a fazer uso das palavras, o presidente deu por encerrado a sessão, convocando a próxima sessão para o dia 27 de março, no horário regimental de 20 horas, para constar-se, lavrou-se a presente ata, que lida achada conforme vai à imprensa em 3 folhas, com timbre da Câmara, numerada sequencialmente de 001 até 003, assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Alguma correção a ser feita na ata? Bom, se não tem como voto, vereador Agenor. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Eliomar. A favor, presidente. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Andrezinho. A favor. Bom, então a ata foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Bom, quero boa noite, Luiz Aço, e saudando Luiz Aço, todos sinta saudado, viu? Boa noite a todos que faz presente. Bom, eu quero que expediente do Executivo Municipal.
Eu quero ofício 048/2023, resposta a requerimento AL 02/2023. Quero pedir o vice-presidente que faça a leitura desse requerimento. Bom, primeiro, boa noite a todos que nos honram com a presença, no pessoal da Recife Alto, o professor Luiz Arço, Ieda, sua família, meu grande amigo. Prazer recebê-lo aqui, tá? É um prazer ver as pessoas comparecendo à nossa sessão para saber sobre o trabalho dos vereadores, e para a gente é muito gratificante quando temos pessoas além da audiência pela rádio, que tem sido bem satisfatória. É muito satisfatório para nós, vereadores, também, quando temos plateia aqui para acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado a todos, tá bom? Ofício número 048/2023, Alto Paraíso, 9 de março de 2023. Senhor vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, vereador, Câmara Municipal Alto Paraíso, Goiás. Assunto: resposta requerimento AL 002/2023 da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás. Prezado senhor, com meus cumprimentos, utilize-me deste instrumento para encaminhar resposta referente ao requerimento AL 002/2023, de 7 de fevereiro de 2023, encaminhado por essa Casa de Leis na pessoa do vereador senhor André Luiz Rodrigues dos Santos. Diante da solicitação exposta ao requerimento, comunicamos a Vossa Senhoria que estamos em fase de estruturação da nova equipe do setor de licitação, onde a equipe está se situando de todos os processos que já estavam em andamento pela equipe anterior. Nós informamos que o departamento de licitação já está trabalhando no edital de publicação e logo, em breve, toda a documentação referente ao processo estará disponível no site oficial do município. Sem mais por momento, enviamos protesto de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Marcos Adilson Rinco, prefeito municipal. Essa resposta já se encontra com o vereador, não é isso? A resposta já está, né, com o vereador. Ofício 049/2023, resposta a requerimento AL 04/2023. Quero pedir o primeiro secretário que faça a leitura desse ofício. Ofício 049/2023, gabinete. Senhor vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás. Assunto: resposta ao requerimento AL 004/2023 da Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás. Prezado senhor, com os meus cumprimentos, utilize-me desde o instrumento para encaminhar a resposta referente ao requerimento AL 004/2023 de 2027, de fevereiro de 2023, encaminhado por essa Casa de Leis, na pessoa do vereador André Luiz Rodrigues dos Santos. Diante da solicitação exposta ao requerimento, temos a informar que essa situação é um problema que se perpetua há várias gestões, se tornou-se mais visível pelo aumento da frota de veículos da saúde, advindos da aquisição de devidos à aquisição de ambulância e veículos de transporte eletivo para esta gestão. Mas a gestão não está relâmpago quanto à situação, a sua importância, pois já estamos compreendendo o esforço para sanar o problema, pois nosso setor de engenharia logo estará em fase de elaboração do projeto. Executaremos assim que dispusermos de recursos. Sem mais para o momento, enviamos o protesto levado à estima consideração e a nós colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Marcos Rinco Adilson Rinco, prefeito municipal. Bom, acho que a resposta já está aí com o vereador, né? Tem aqui ofício 050/2023, resposta a requerimento AL
05/2023. Quero pedir o vice-presidente que faça a leitura. Alto Paraíso, 10 de março de 2023, senhor vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, assunto resposta requerimento AL 05/2023, Câmara de Alto Paraíso, Goiás. Prezado senhor, com meus cumprimentos, utilizo-me deste instrumento para encaminhar a resposta referente ao requerimento AL 005/2023, de 27 de fevereiro de 2023, encaminhado por essa Casa de Leis na pessoa do vereador senhor André Luiz Rodrigues dos Santos. Diante da solicitação exposta no requerimento, encaminhamos para conhecimento de Vossa Senhoria resposta do Departamento de Engenharia e Comunicação Interna, com cópia anexa na planta aprovada pela Caixa Econômica Federal, CEF. Sem mais por momento, enviamos protesto de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Marcos Adilson Rinco, Prefeito Municipal. A resposta também já se encontra em mãos do vereador. Já se encontra, né? Então, ofício 052/2023, resposta a requerimento HG 01/2023. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Ofício número 052/2023, gabinete. Senhora vereadora Helena Maria da Conceição, vereadora da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás. Assunto: resposta do requerimento HG 001/2023 da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás. Prezada, com meus cumprimentos, utilizo-me deste instrumento para encaminhar a resposta referente ao requerimento HG 001/2023 de 27 de fevereiro de 2023. Encaminhamos por essa Casa de Leis, na pessoa da vereadora senhora Helena Maria da Conceição Gomes. Diante da solicitação exposta ao requerimento, encaminhamos para o conhecimento da Vossa Senhoria a resposta do Departamento de Engenharia e Comunicação Interna 000 com extrato de convênio e anexo. Sem mais para o movimento, enviamos o protesto de elevada estima e consideração aos nós colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Marcos Adilson Rinco, Prefeito Municipal. Resposta está aí na gaveta do vereador. É ofício 053/2023, prazo para resposta requerimento MC 01/2023. Peço ao vice-presidente que faça a leitura. Ofício 053/2023, Alto Paraíso, 10 de março de 2023, mesmo senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal. Assunto: prazo resposta ao requerimento MC 001/2023. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar prazo de 15 dias para encaminhamento de resposta ao requerimento MC 01/2023, vereador Marconei Correia da Silva. Tal prazo se faz necessário tendo em vista a necessidade de levantamento de todos os dados demandados, mas demandando mais tempo para a juntada de documentos solicitados. Logo mais enviaremos as informações necessárias para a verificação dessa egrégia Casa de Leis. Certo, do pronto atendimento ao solicitado, desde já colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Assinado Marcos Adilson Rinco, Prefeito Municipal. Bom, o prefeito está pedindo prazo aí a resposta. E aí, vereador, o que o senhor acha aí? Sim? Então, todo jeito, então vamos. Como o senhor vota, o vereador Genô? A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Eliomar. A favor, presidente. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Andrezinho. A favor. Bom, então a resposta foi aceita, né? E foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, tendo a falta aqui do vereador Pastor Malone, que justificada. Tem a vereadora Helena também com falta justificada e a vereadora Rene que está de licença. Expediente dos vereadores. Requerimento MC 04/2023. Quero pedir o vereador Vitor Hugo que faça a leitura.
Requerimento MC 04/2023. Excelentíssimo senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal de Alto Paraíso. Senhor presidente, considerando as normas federais, estaduais e municipais, as quais declaram-se caráter impositivo e montante de 1,2% do orçamento municipal, sendo indicação parlamentar, se aplicado por simestria, quando pela lei orgânica e demais peças orçamentos do município, considerando a lei orçamentária anual referente ao ano de 2022 como vanguarda a legislativa na Chapada dos Veadeiros, institui tais emendas no município. Depois de se ouvir o plenário desta casa, requereu ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja enviada a esta Casa de Leis qual a porcentagem do orçamento referente ao ano que foi investido nas emendas impositivas e qual as possibilidades culminou-se a não execução das demais emendas apresentadas, mais uma vez que são de vital importância para a destinação equalizada no orçamento municipal, bem como ao atendimento pleno da emenda constitucional número 86/2015, Sala das Sessões, 27 de março de 2023, vereador Marconei Corrêa da Silva. Bom, preferência da palavra, o autor do requerimento. Marconei com a palavra. Só pedir licença para antes de falar sobre o requerimento. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Para a gente é uma alegria muito grande ver a casa cheia. E que vocês possam vir outras vezes também, presenciar aí outras sessões, outros projetos que também são muito importantes para o município. Presidente, ano passado a gente fez várias indicações e requerimentos quanto a respeito das emendas impositivas. E o prefeito esteve aqui, se não me engano, 2 vezes, e nas 2 vezes afirmou categoricamente que iria aplicar as emendas. Mesmo sendo uma obrigação legal, tanto federal, estadual e municipal, que 1,2% do orçamento tem que ser obrigatoriamente executado através das emendas impositivas, infelizmente no ano de 2022 não foram todas as emendas executadas. E até hoje nunca teve uma explicação, uma justificativa para que essas emendas não tenham sido executadas. Então, esse requerimento é para isso, a gente saber qual que é a justificativa da impossibilidade de ter executado essas emendas, porque o contrário disso é crime de responsabilidade fiscal, não executar um orçamento impositivo. Obrigado, boa noite. Mais algum vereador que gostaria de falar? Vereador Andrezinho com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, aos nossos ouvintes da Rádio Paraíso FM. Quero desejar boa noite ao meu grande amigo Luiz Aço e desejar também a todos os seus colaboradores que se fazem aqui presente. Volte sempre, sejam sempre bem-vindos, a minha amiga Ida, Liz, o nosso amigo, filho do Luiz Aço, fugiu o nome, Alan, desculpa. A todos desejo uma boa noite. Quero parabenizar o requerimento do meu nobre amigo vereador Marconei, inclusive lamentar, vereador, que a minha também não foi cumprida, não foi executada, e lembrando da importância, senhor presidente, dessas emendas impositivas. Nós tivemos a satisfação de participar de um encontro de vereadores do Centro-Oeste, agora em Goiânia, e lá foi debatido também com relação a esse orçamento impositivo. Infelizmente, é uma novidade ainda nas câmaras, principalmente de interiores, mas a Câmara de Alto Paraíso e os vereadores, entendendo todo o processo, conseguimos aprovar no ano de 2021, inclusive já tem previsão para esse ano de 2023, e como bem reforçado pelo vereador Marconei, é crime de responsabilidade o não atendimento das emendas impositivas. Então, vereador, parabéns pelo requerimento. Eu também vou estar cobrando a minha indicação no valor de R$41 mil, que eu destinei 100% para a área da saúde e até o momento não foi executado. E lembrando que para esse ano de 2023, nós temos uma atualização que passou de 1,2% para 2% da receita corrente líquida, todo o orçamento impositivo. Isso é um ganho, principalmente aqui para a Câmara de Alto Paraíso, e com isso faz com que os vereadores participem diretamente do orçamento do município. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de falar? Vereador Elmar com a palavra. Senhor presidente, só parabenizar o vereador Marconei
e dizer que amanhã mesmo estarei também fazendo uma fiscalização, vereador, porque eu destinei a minha emenda impositiva do ano passado para despesas relacionadas ao esporte. E quando, ao verificar que os banheiros, tanto do estádio quanto o fechamento do Campo Society, estava tudo sendo acabado, eu entrei em contato com o prefeito e pedi para que ele aplicasse essa verba da minha emenda impositiva para resolver esses problemas, né, tanto da parte elétrica, hidráulica, nos banheiros do campo, também o fechamento lá do Campo Society. E amanhã eu vou estar olhando se foi feito algo nesse sentido, que eu não sei se algum vereador tiver tido a oportunidade de ver esses dias, que eu estava viajando, e parece que não foi feito nada ainda, né? Então também não foi aplicado nada da emenda impositiva que foi aprovado por essa casa, que eu pedi que fosse aplicado para melhorias na área do esporte, também não foi aplicado, né? Mais algum vereador gostaria de falar a respeito do requerimento? Bom, como vota o vereador Andrezinho? A favor. Vereador Vitor Hugo. A favor, presidente. Vereador Eliomar. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Genô. A favor. Bom, o requerimento do colega foi aprovado na unanimidade dos vereadores presentes. Tem ofício presidente 026/2023 informar o veto do artigo 5º do PL 02/2023. Quero pedir o vice-presidente que faça a leitura. Leu o veto e a justificativa também? Isso, isso. Ofício do presidente 026/2023, Alto Paraíso, aos 27 de março de 2023. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara de Alto Paraíso, Goiás. Com nossos cumprimentos, sirvo-me do presente para comunicar a vossas excelências que o projeto de lei ordinária PL 02/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza a realização de convênio com a Associação Assistencial Paulo de Tarso e da outras providências, foi sancionado sob a Lei número 1084/2023, com veto ao artigo 5º. Sendo assim, dou conhecimento do veto a vossas excelências para que possam estudar a questão de modo a estarem habilitados a votar o veto nos termos regimentais. Artigo 223, parágrafo 4º. O veto será apreciado dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Isso já está errado, né, vereador? Parágrafo 5º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, substratadas as demais proposições até sua votação final. Atenciosamente, o vereador João Vitor Soares, presidente da Câmara. Ofício 063/2023, Alto Paraíso, 21 de março de 2023. Excelentíssimo senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara de Alto Paraíso, Goiás. Assunto encaminha as razões de veto. Prezado presidente, a par de cumprimentar Vossa Excelência e os demais vereadores, utilizamos-nos do presente para encaminhar as razões pelas quais foi oposto veto parcial ao PL 02/2023, retirado do corpo normativo o artigo 5º, certo da mais correta apreciação por parte dessa Igreja Casa de Leis, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Marcos Adilson Rinco, prefeito municipal. Razões de veto parcial. Primeiro, breve relatório. O projeto de lei 02/2023 dispunha sobre a autorização legislativa para a realização de convênio com a Associação Assistencial Paulo de Tarso e da outras providências. O Executivo encaminhou a propositura para apreciação da Câmara Municipal com o fito de viabilizar ajustes com repasses de recursos públicos para a manutenção dos serviços prestados pela Associação Assistencial Paulo de Tarso no que toca à educação infantil. Conforme demonstrado quanto ao encaminhamento do PL, bem como mediante relatórios apresentados pela própria associação, sem o aporte financeiro do Executivo, seria inviável manter o funcionamento das turmas de jardim de infância e alfabetização. Ressalta-se que cerca de 90 crianças são beneficiadas por esse serviço e que, atualmente, a Secretaria Municipal de Educação não conta com estrutura suficiente para recepcionar
todos esses alunos. Não há vagas nos estabelecimentos de ensino municipais para comportar o aumento abrupto da demanda. Desta feita, por ser dever do Estado garantir acesso à educação formal, bem como pela prioridade constitucional garantida às crianças, é essencial que sejam encontradas saídas para que os pequeninos não fiquem sem escola e, para isso, a melhor opção é a celebração de convênio entre o Executivo e a Associação Essencial Paulo de Tarso para a continuidade dos serviços educacionais por esta última. Importante frisar que este é um serviço prestado há muitos anos, tendo em muito colaborado na formação acadêmica da comunidade local. Após protocolado o projeto de lei, foram promovidas pequenas alterações por essa Casa de Leis, em que não há ressalva a ser feita, exceto uma. Foi lançado no artigo 5º o seguinte texto: artigo 5º. A autorização objeto dessa lei possui validade de 12 meses, sendo possível, conforme apresentar necessidade, a prorrogação por mais 12 meses. Com o devido respeito aos nobres vereadores e ao trabalho de excelência que prestam, tanto quanto fiscalizadores quanto na atuação tipicamente legislativa, entendemos que o texto lançado no artigo supracitado acaba por gerar insurgência na atividade do Executivo e, por essa razão, opôs-se o veto parcial ao PL 02/2023, em que a integralidade do artigo 5º foi retirada e o relatório sintético do acontecido. Segundo, fundamentação. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Alto Paraíso, Goiás, em seu artigo 72, inciso 38, compete ao prefeito celebrar convênio, acordo, contratos e outros ajustes de interesse do município. Portanto, é de competência do chefe do Executivo celebrar ajustes como o que tratou o PL 02/2023. Além disso, as demandas que dependem do Executivo devem ser avaliadas no âmbito deste, seja em relação aos serviços, seja em relação aos prazos. É sabido o zelo dos nobres vereadores com a coisa pública e tem-se certeza de tudo o que foi feito visando o melhor. Todavia, quando se inseriu o texto normativo, limitação de prazo do convênio, houve insurgência em matéria que deve ser avaliada pelo Poder Executivo. Ora, quando se estabelece que a autorização legislativa tem validade de 12 meses, automaticamente limita-se o prazo do convênio a 12 meses. Instituiu-se a possibilidade de prorrogação da autorização, porém, para tal prorrogação, a Câmara teria que ser consultada e autorizar a prorrogação. Deste modo, o que estaria ocorrendo poderia ser comparado à usurpação do poder de administração do chefe do Executivo, que não poderia analisar o tempo para atendimento da demanda da administração pública. Ademais, vale dizer que não haveria qualquer prejuízo à fiscalização exercida pela Câmara Municipal, uma vez que deverá ser apresentada a prestação de contas a este órgão de controle externo semestralmente. Além disso, nos termos do convênio, são públicos, podendo ser acessados pelos vereadores e pela comunidade. Ao limitar o prazo do ajuste, o Poder Legislativo acaba de influir na administração do Executivo. De maneira a elucidar, seria o mesmo que limitar os prazos de contratações realizadas mediante processo licitatório ou até mesmo em termos de parceria. A autorização solicitada é para a realização do convênio e, após a autorização, compete ao Poder Legislativo fiscalizar a correta execução, garantindo que sejam respeitados os princípios da administração pública e o bom uso dos recursos. Com a limitação do prazo, obriga-se ao Executivo que seja encaminhado projeto de lei anual para tratar do assunto, o que torna o procedimento demasiadamente burocrático e desrespeita a independência e harmonia dos poderes, haja vista que a maneira como está disposto no texto há uma subordinação do Poder Executivo para com o Legislativo. O artigo 4º da Lei Orgânica Municipal diz: são poderes do município independentes e harmônicos entre si, legislativo, exercido
pela Câmara Municipal e o Executivo exercido pelo Prefeito. A independência e harmonia entre os poderes preserva o regime democrático e garante que não existam abusos por qualquer das partes. Contudo, nesse caso em específico, o termo normativo, embora adotado de boa vontade, excede a competência do Poder Legislativo, o que, no caso em tela, passa a delimitar a execução do convênio quanto ao prazo, matéria essa que deve ser trabalhada pelo Poder Executivo. O convênio visa a manutenção do serviço de educação infantil, tendo em vista que, até o presente momento, o município não comportaria a quantidade de alunos e alunas. É certo que o Executivo deverá viabilizar meios de garantir que o sistema público de ensino comporte não apenas os alunos de hoje, que hoje são atendidos pela Associação Paulo de Tarso, como outros. Receber alunos demanda estrutura física e de pessoal, e o Executivo deverá trabalhar visando o atingimento de condições para que isso ocorra. Porém, até que isso seja realizado, não se pode deixar que as crianças fiquem sem acesso à educação formal, e a solução para isso é o convênio tratado no PL 02/2023. Devemos ter em mente que a organização administrativa, inclusive os contratos celebrados, devem ser avaliados pelo chefe do Poder Executivo, até porque este é quem pode ser responsabilizado por qualquer deslize. O prazo de contrato é matéria a ser apreciada no âmbito do Executivo, levando em conta a demanda, garantindo que a Câmara Municipal tenha total conhecimento dos termos e possa fiscalizar livremente a execução do objeto com total transparência. Deve ser respeitada a competência do chefe do Poder Executivo para celebrar o convênio, definindo os termos e o prazo, e deve ser respeitada a competência do Legislativo no que concerne a fiscalização da corrente aplicação dos recursos públicos. Vale frisar, haverá prestações de conta semestral, garantindo, pelo controle do Legislativo, o que faz com que não subsista fundamento que mantenha o texto do artigo 5º, levando em consideração a Lei Orgânica Municipal, que versa expressamente acerca da competência do prefeito, sendo este o responsável por celebrar convênio, e levando em conta que a análise do prazo de contrato deve ser feita no âmbito do Poder Executivo, que é quem deve prover as políticas públicas de ensino, entende-se ser correto o veto. Conclusão. Pelas razões já expostas em respeito à Lei Orgânica Municipal, mantendo a estrita observância no artigo 72, inciso 38 e do artigo 4º, entende-se que o veto ao artigo 5º do PL 02/2023 se afigura como medida garantidora das competências do chefe do Executivo e da preservação da independência e harmonia entre os poderes. Ressalta-se, a Câmara exercerá sua função fiscalizadora, contudo, a análise de prazo de contrato caberá ao Executivo, haja visto que este é responsável por promover a política pública de educação. Sendo assim, com o devido respeito ao louvável trabalho dessa Casa Legislativa, opõe-se veto ao artigo 5º e aguarda-se que sejam compreendida a razão para a sua manutenção. Renovando nossos votos de consideração, subscrevemos-nos atenciosamente, assinado Prefeito Marcos Adilson Rinco. Bom, a gente tá vendo que esse projeto, né, o PL 02/2023, não vai ser praticado em nada, porque o prefeito já sancionou o projeto de lei e só vai vetar o artigo 5º, né, desse projeto. Tem ofício 066/2023, Conselho Tutelar Creche. Quero pedir o primeiro secretário que faça a leitura. Ofício 66/2023, senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara dos Vereadores de Alto Paraíso. Assunto: requerimento de uma creche para o povoado de São Jorge. Prezado senhor, a par de cumprimentá-lo, este Conselho Tutelar vem, por meio deste reposicionamento,
requisitar a Vossa Excelência, baseado na Lei Federal de 8.069 de 1990, no artigo 53 do ECA, que diz: a criança e adolescente tem direito à educação visando o pleno desenvolvimento na sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Na mesma se encontra o artigo 54, inciso 6º, que preceitua ser dever do Estado assegurar a criança de 0 a 5 anos de idade o atendimento em creche e pré-escolar. Este conselho vem requisitar a creche conforme o artigo 136 na lei do ECA, inciso 3º. E para atender às demandas de várias mães moradores do povoado de São Jorge, onde por diversas vezes este conselho tutelar foi acionado para atender casos em que mães de crianças de idade entre 3 anos a 7 anos saem para trabalhar para garantir o sustento da família, deixando suas crianças sozinhas e desprotegidas em casa. Diante desses casos, vimos a necessidade de uma instituição de ensino que possa dar o suporte para essas famílias, que durante os nossos atendimentos percebemos que são grande a extrema necessidade dessas famílias, que não têm condições financeiras de arcar com babá, pois já temos gasto suficiente com aluguel, alimentos e etc. E que vivem de salário mínimo. Sendo assim, as crianças estando em situação de vulnerabilidade, a forma a proporcionar, diante da relevância da formação intelectual e social do cidadão, de forma a proporcionar a possibilidade de uma vida digna. A administração pública deve, por determinação constitucional, garantir à criança e ao adolescente o acesso amplo e irrestrito à educação básica, que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, a educação escolar é composta pela educação básica, a qual a forma pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior, onde a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tendo por finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, sendo oferecido às creches e pré-escolas. Segue em anexo cópias de abaixo-assinado feito como incentivo dos próprios namoradores que quiseram expor a necessidade das famílias que ali residem. Sem mais para o movimento, desde já agradecemos e ficamos no aguardo do pronunciamento favorável. Comunicado ao prefeito anteciosamente, Lucilei Cordeiro dos Santos, Valmira Xisto da Silva, Aleildes Teles de Castro, Uenes Ferreira da Silva, conselheiro tutelar. Bom, antes de eu passar o outro ofício, quero dar boa noite às pessoas que chegaram depois que eu tinha saudado. Boa noite, seja bem-vindo a essa Casa de Lei. Ofício 067/2023, Conselho Tutelar. Quero pedir ao primeiro secretário que faça a leitura. Ofício 67/2023, ao senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Alto Paraíso. Solicitação de manutenções no parquinho da Praça do Bambu. Prezado senhor, a par de cumprimentá-lo, este Conselho Tutelar vem por meio deste respeitosamente solicitar de Vossa Excelência, baseado no artigo 136 da Lei da ECA, da Lei Federal, número 8.069 de 1990, a manutenção do parquinho
da Praça do Bambu, onde recebemos várias denúncias anônimas de usuários que os brinquedos estão em péssimas condições de uso e que está sendo risco para suas crianças que ali frequentam. Segundo a denúncia, o parquinho precisa de reforma urgente para que evite acidente com as crianças. Sem mais para o momento, desde já agradeço pela compreensão e aguardemos a solução. Anteciosamente, Aleildo Stélio de Castro, Valmira Xistos da Silva, conselheira de Telar. Ok. Tem um relatório aqui, ICMAP 2022. 2022, nós já estamos em 2023, vem isso mesmo, né? Quero pedir ao vice-presidente que faça a leitura. Bom, esse relatório é do Instituto Caminho do Meio, né? A Câmara Municipal de Alto Paraíso, assunto, relatório ICMPA 2022, Utilidade Pública Municipal. Senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, o Instituto Caminho do Meio Alto Paraíso, o ICMAP, vem por meio deste, em cumprimento à Lei 424/94, encaminhar à Câmara dos Vereadores de Alto Paraíso de Goiás relatório referente às atividades realizadas em 2022, dando assim transparência e anuência a todos quanto às nossas responsabilidades, quanto uma entidade de utilidade pública municipal, reconhecida pela Lei número 10.059, de 13/6/2022. Aqui consta algumas das atividades ao longo de 2022. Como é um relatório extenso, cada vereador já tem e vai ter o acesso à cópia, eu não vou ler todo o relatório, apenas a ementa de cada um para que tenha o conhecimento do que vem sendo realizado pelo Instituto Caminho do Meio. Dentre eles tem a Escola Vila Verde, e aqui fala sobre todas as ações, alunos e tudo da Escola Vila Verde. Também tem outro programa chamado Semente Amarela, um outro programa investigando a nossa natureza, outro programa CPEAS, Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica, e Viveiro Escola. Acho que só isso. Então, são programas bem interessantes, né, que cada vereador tem acesso à cópia, e se algum dos ouvintes tiver interesse também em saber sobre esse relatório, estará disponível na Câmara para a pessoa que tiver interesse em acompanhar e ler essas matérias, ok? Bom, eu acho que se não tiver até amanhã vai estar a copa para todos os vereadores. Informe da presidência. Hoje quero informar que hoje nós temos o Luiz Aço, que vai usar a tribuna dessa Casa de Lei. Agora, tribuna dos vereadores. Algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Eliomar, com a palavra. Tem alguns temas, senhor presidente e colegas vereadores, que eu gostaria de uma forma bem sucinta, falar nessa tribuna. O primeiro deles é com relação à saúde em Alto Paraíso. Semana passada nós estivemos em Goiânia participando do encontro de vereadores e mais alguns outros assuntos a serem resolvidos, e recebemos o comunicado de um paciente. Eu posso citar o nome porque ele não pediu segredo e disse que eu poderia usar o nome dele, que foi o senhor José de Jesus Barreto, Zuzinha, que mora na Ezusa, aqui em Alto Paraíso, fica trafegando entre Ezusa e Alto Paraíso. Esse cidadão foi ao hospital, estava sentindo tontura já há uns 3 dias, e chegando no hospital não foi atendido porque disse que o caso dele não era grave, que teria que ser encaminhado para um postinho de saúde, então que o hospital não poderia atendê-lo. E o médico até deu uma avaliada rápida nele, disse que ele realmente precisaria pedir alguns exames, até exames com um cardiologista para saber se era alguma coisa relacionada ao coração. E foi encaminhado ao posto de saúde. Chegando no posto de saúde, ele foi comunicado que os atendimentos só seriam feitos mediante agendamento e que o agendamento só começaria a ser feito dia 15 desse próximo mês. Ou seja, a doença tem que esperar, né? Isso é um absurdo, mas é verdade. E aí ele entrou em contato comigo, acho que com o vereador Gugu também, expondo a situação dele.
Eu conversei com o prefeito, que estava com a gente em Goiânia, passei toda a situação para o prefeito, entrei em contato com a secretária, com a Patrícia, que é a secretária de Saúde. A Patrícia foi muito atenciosa e buscou se inteirar dos fatos e entrou em contato comigo e falou: olha, vereador, depois nós vamos ter que conversar sobre isso, porque realmente é via agendamento. Aí eu falei para ela, Patrícia, eu acho isso um absurdo, porque tratar um tratamento desrespeitoso com os nossos munícipes, com quem precisa da saúde em Alto Paraíso. Totalmente desrespeitoso. Porque vocês imaginam, vereadores, isso eu falei com o prefeito, ficou a gente marcar uma conversa com a secretária para a gente tratar desse tema. Porque vocês imaginam um cidadão sair lá da zona rural, a 70, 100 quilômetros da sede do município, pegando carona, enfrentando buraco, enfrentando todos os perrengues até chegar em Alto Paraíso, chega no hospital com problema de saúde, já chega com a autoestima abalada porque já está doente, já está precisando de apoio. Chega lá, não, você vai ter que só via agendamento, o agendamento só vai começar daqui a 15 dias, então você tem que voltar lá para a zona rural, daqui a 15 dias você vem. Esse cidadão vai morrer, gente. É um absurdo, nosso município não pode ficar refém disso. Não pode ficar refém de uma situação dessa. Eu falei isso para a secretária. E ela disse que quer uma reunião com nós, com os vereadores, com a Câmara, para a gente discutir sobre esses fatos, para a gente marcar com ela talvez essa semana ainda. E falei com o prefeito, nós temos que tomar uma atitude quanto a isso. Sabe, nós temos que tomar uma atitude quanto a isso. Porque a saúde é um direito previsto na nossa Constituição Federal. Então o prefeito, seja o de Alto Paraíso ou de qualquer outro município, não vai estar fazendo favor ao cumprir uma obrigação que está prevista na Constituição Federal. Não, é obrigação, não é favor, não. Tá? É obrigação, não é favor. Entendeu? Então eu acho um absurdo, sabe, eu queria citar isso hoje, tá? E já falei, com esses mesmos termos que eu estou usando aqui, eu falei para a secretária e falei para o prefeito também. Tá? Admiro muito o trabalho do Marcos, vem fazendo um excelente serviço, um excelente trabalho na administração de Alto Paraíso, da região, tá? E tem que ser parabenizado por muitas ações que ele vem tomando. Mas a gente não pode se ajoelhar perante todas as situações, né? E essa situação tem que ser melhorada, tem que ser resolvida. Nós não podemos deixar permanecer do jeito que está. Então, assim, vereadores, eu quero até depois, até quando você terminar a sessão, ver qual é a melhor data para os senhores, para que a gente faça essa reunião. Eu gostaria que participasse não só a secretária de Educação, mas também o prefeito, para que a gente possa discutir de uma forma mais sucinta e séria, para que a gente venha a achar um meio termo para isso, para o nosso povo ser melhor atendido, e principalmente aqueles que vêm da zona rural, que perdem uma viagem, que o sofrimento é muito maior, tá certo? Com relação à saúde, é o que eu gostaria de colocar. E assim que tivermos o resultado da reunião com a secretária, eu volto a falar para que a comunidade e as pessoas que aqui estão ouvindo tenham também conhecimento do que foi decidido. Porque é importante que não fique só na conversa, que se ache uma solução e que a nossa comunidade fique sabendo qual foi a solução, tá certo? Nós fizemos também, mudando um pouco do assunto, fizemos uma visita a Recife Alto. Hoje já estava agendado a vinda da equipe da Recife Alto aqui em Alto Paraíso para nos passar algumas informações. E, de antemão, eu quero agradecer a toda a equipe de lá pela recepção, pelo carinho com que nós fomos recebidos. E também, a cada vez que eu chego naquele local, eu recebo uma aula de cidadania, uma aula de meio ambiente, uma aula de como cuidar do ser humano e da natureza como um todo. Então, fica aqui os meus parabéns e os meus agradecimentos a toda a equipe lá da Recife Alto, tá bom? Tivemos, na sexta-feira, sábado, eu fiz uma visita ao Sertão junto com o vereador Gugu e o vereador João Vitor. Fomos ver 2 bueiros que fazem parte do trajeto onde passa a linha escolar e que a região, devido às chuvas, o tráfego está bem complicado para buscar os alunos, né? E o prefeito fez com a gente um compromisso para a gente fazer o levantamento sobre esses bueiros que ele iria mandar construir. Então nós fomos lá para fazer esse levantamento e vamos passar, não foi passado ainda, né, Gugu? Mas amanhã nós vamos passar para o prefeito esse levantamento que nós fizemos para resolver essa questão relacionada a esses bueiros na região do Sertão.
Tivemos em Goiânia semana passada também a Câmara quase completa, né? Eu acho que só não esteve, não puderam participar o vereador Marlone e a vereadora Rene, que está de licença. Os demais vereadores, todos estiveram nesse encontro de vereadores em Goiânia. Além do encontro de vereadores, nosso primeiro ato em Goiânia foi o recebimento de um ônibus escolar, ônibus esse que foi encaminhado para Alto Paraíso através da emenda de bancada dos deputados federais de Goiás. Então fica o nosso agradecimento aos deputados federais que, através dessa emenda de bancada, quase todos os municípios goianos receberam um ônibus escolar e um ônibus de excelente qualidade, um ônibus preparado para rodar nas nossas estradas, são estradas complicadas, um ônibus traçado, alto, enfim, um ganho para o nosso município, para a educação em nosso município. Está vencendo meu prazo, né, senhor presidente? Encerrando aqui, só falar também sobre o plano diretor, que está em pleno vapor e que as reuniões temáticas agora, as reuniões estão sendo para definição dos membros titulares e suplentes de cada região. Já foi definido aqui da região 118, onde pega aqui a área do aeroporto, todo esse trecho aí. O titular, me parece, ficou o Jean. Foi eleito o Jean e o Alan, não sei quem é titular ou suplente. A região do Sertão também, Moinho, também já ficaram definidos. E amanhã, às 17 horas, 17h30, né, Janô? Vai ter uma reunião no Polo aqui para definição dos 2 representantes para fazer parte dessa elaboração, dessa revisão do plano diretor aqui da GO 239, que pega São Bento, quilômetro 12, até o São Jorge. Então isso é muito bom, porque está tendo uma participação popular bem significativa, que seja de fato um plano diretor que venha atender os anseios da nossa comunidade, tanto na área rural quanto aqui no perímetro urbano. Então, senhor presidente, o meu tempo é meio curto, então é só isso por enquanto. Muito obrigado pela oportunidade de falar e muito obrigado a todos pela atenção. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Marconei com a palavra. Primeiro, boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que chegaram depois, né, do início da sessão. Sejam sempre bem-vindos. Só gostaria de complementar, nessa questão do plano diretor, é tão importante ter representação dessas comunidades que no último sábado eu estive na reunião setorial do Exusa e ninguém do Exusa lá daquela região sabia nem que o plano diretor estava sendo revisado. Então, por isso, a gente precisa incluir cada vez mais as comunidades. Então, a gente fez essa reunião no último sábado no Exusa, na casa da Dani, né, na biblioteca, e também hoje foi feita também a reunião da Cidade da Fraternidade, assentamento Silvio Rodrigues. Então, essas 2 regiões já têm seus representantes também eleitos para o comitê. Bom, gostaria de falar um pouco também sobre a viagem que a gente fez a Goiânia. Foi uma formação, né, para os vereadores, e lá a gente pôde conhecer e ter certeza de algumas coisas que a gente já vinha discutindo aqui na Câmara. Uma delas veio da fala do procurador do Ministério Público, né, ao qual, inclusive, está ligado ao tema que vai ser conversado aqui hoje. Os municípios pequenos, é impossível de se manter um aterro sanitário. Então, se o município tiver com meta aí de construir um aterro sanitário, impossível. E tanto pelo custo, né, quanto pela poluição que um aterro causa, né? A meta do governo é extinguir os aterros, principalmente na região da Chapada dos Veadeiros, porque aqui todo local onde já se foi pensado aqui a construção de um aterro sanitário, tem uma nascente próxima ou tem uma comunidade próxima, então para a gente o problema ainda é muito maior, né? Mas tem muitas soluções aí, o Luiz vai apresentar algumas, né? E a gente pôde presencialmente conhecer, né, lá em Brasília, na última visita que a gente fez junto com a Recicle Alto, a cooperativa, depois você me lembra o nome da cooperativa. Isso, cooperativa Recicle a Vida, né, que faz um trabalho belíssimo em Brasília, né, uma cidade muito maior do que a nossa, né, e consegue transformar grande parte dos resíduos em
grande parte dos recicláveis, inclusive aqueles que não são recicláveis, ainda transformam em CDR, combustível derivado de resíduo. Então a gente não precisa estar todo dia levando toneladas de lixo para o lixão. Porém, paralela a esse planejamento, a esse trabalho que o Luiz faz, a gente precisa também melhorar as campanhas de conscientização. Porque se o coletor vai pegar ali o material e está todo contaminado com orgânico, então inviabiliza também o trabalho. Porém, eu não tenho visto campanhas massivas, né, de conscientização da população de que todo mundo tem que separar seu lixo. Só assim, trabalho conjunto com a comunidade, poder público, a gente vai conseguir reduzir essas toneladas de lixo que vão para o lixão. Inclusive, mesmo sendo um município menor, é quase o dobro, né, do que recolhe, por exemplo, em São João da Aliança. Então, Alto Paraíso produz muito lixo. A responsabilidade não é só nossa, poder público, mas também da população. E isso a gente vai conseguir melhorando aí com o tempo. Não sei se alguém do ICAMP está ouvindo essa reunião, mas queria parabenizar o Instituto, porque dos 2 anos que a gente está aqui, mesmo sendo uma obrigação das instituições que possuem o título de utilidade pública, esse é o primeiro relatório que a gente recebe aqui. Inclusive, tem até projeto para estar revogando alguns títulos, porque, tendo o título de utilidade pública, esse relatório precisa chegar para a Câmara, e esse é o primeiro. Então, parabéns aí à equipe do ICAMP. Quanto à questão do veto, presidente, eu queria falar um pouquinho também, porque o ofício não permite a discussão na hora, né, mas o projeto que veio para a celebração do convênio com a Associação Paulo de Tarso, por unanimidade da Câmara, não há nenhum óbice à matéria, né, na questão do mérito da matéria. Todo mundo sabe o trabalho exemplar que é feito lá na Escola Paulo de Tarso, inclusive até exemplo para o município, para as escolas do município. Então, não teve questionamento quanto a isso. Porém, quando o prefeito decidiu mandar esse projeto para a Câmara, ele pediu a opinião da Câmara quanto a toda a questão do convênio. Então, a Câmara optou por estabelecer esse prazo por diversas razões. Então, quando o prefeito veta dizendo que a Câmara não tem legitimidade para estar dando opinião sobre o convênio. É basicamente isso, com outras palavras que foi dito aí no relatório. Ele próprio está questionando o fato de ter enviado para cá o projeto. Então, mesmo ele não precisando mandar o projeto, ele mandou. Então, eu acredito que a gente precisa derrubar esse veto e manter aí a opinião dos vereadores nessa questão. Obrigado, boa noite. Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Vereador Andrezinho com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos demais que chegaram após a minha fala, em especial Jonathan. Seja sempre bem-vindo, os nossos amigos aqui também. Senhor presidente, para não ficar muito repetitivo, porque como bem falado pelo vereador Eliomar, também pelo vereador Marconei, mas eu quero destacar aqui 2 situações que é com relação às respostas dos meus requerimentos. O primeiro foi com relação às vendas dos lotes. Eu solicitei ao Poder Executivo como estava o procedimento para a publicação do edital da venda de 21 lotes no setor Novo Horizonte. Nós tivemos a oportunidade de participar de um evento lá no Sertão e o prefeito abordou uma funcionária que trabalha diretamente no setor de licitação e ela garantiu lá no microfone com o prefeito que até agora, esse mês de março, seria publicado esse edital para a venda desses lotes. Lembrando que esses 21 lotes têm uma destinação específica, que é a construção da escola lá do Sertão. Nós tivemos a oportunidade, né, vereador Marconei, de fazer uma visita lá no ano passado, e realmente a situação está crítica. Infelizmente, nossos alunos da zona rural não têm uma estrutura adequada para assistir suas aulas. Então está esse clamor aqui na cidade, certamente todos os vereadores aqui presentes já foram abordados na rua perguntando como está o andamento desse processo licitatório para a venda desses 21 lotes, e lembrando que é uma preocupação especificamente aqui da Câmara de Vereadores, dar celeridade nesse processo e concluir essas vendas e, enfim, construir essa tão sonhada escola
lá no sertão. Então estarei mais vigilante com relação a essa situação, principalmente com relação a esse prazo que é agora até o mês de março, conforme dito pelo prefeito lá nesse encontro. O outro requerimento que eu tive uma resposta aqui foi com relação à construção de uma garagem lá no hospital, para alocar os veículos da frota da Secretaria de Saúde, especificamente a ambulância do SAMU. Eu tive lá, vereador Eliomar, fazendo uma visita recentemente, e eu vi como está se acabando essa ambulância do SAMU, principalmente com relação aos medicamentos que precisam de uma refrigeração adequada dentro dessa ambulância. E ficar lá sol e chuva 24 horas por dia realmente é lamentável. E mais lamentável ainda é a resposta do Poder Executivo. Foi muito cômodo, eles enviaram a resposta aqui para o Poder Legislativo, principalmente com relação ao meu requerimento, falando que esse problema já vem de outras gestões. Realmente é muito cômodo, né? Falar que há muito tempo não tem e agora eles não podem fazer porque se arrasta há muitos anos. Realmente eu acredito que não tem que ter essa visão, a eleição já passou e tem que atender às demandas, principalmente essa, que é com relação a essa construção dessa garagem para abrigar esses veículos. Afinal, é dinheiro público e principalmente conservação do patrimônio público. Então, realmente, eu vou ficar mais atento, vou estar cobrando novamente celeridade nesse processo, principalmente do Departamento de Engenharia, para que se faça a construção dessa garagem e aloque corretamente todos esses veículos da frota da Secretaria de Saúde. Com relação ao outro assunto, senhor presidente, até mesmo para não ficar repetitivo, eu quero destacar aqui esse encontro que nós tivemos lá em Goiânia, e encontro de vereadores do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E alguns temas me chamaram a atenção, principalmente com relação à acessibilidade. Eu tive a satisfação de conversar com o Leandro, ele é vereador pelo município de Itabiraí, e ele é deficiente visual. E, por incrível que pareça, ele permaneceu os 4 dias, apesar de toda a deficiência e toda a limitação que ele tem, mas ele participou os 4 dias diretamente e efetivamente de todas as discussões que teve lá nesse encontro. Então, realmente é uma satisfação você ver um vereador, mesmo com toda a deficiência que ele tem, toda a limitação está lá presente, enquanto nós tivemos a oportunidade de ver outros vereadores que apareceram lá 1 dia, 2 dias, depois não apareceram mais. E esse tema de acessibilidade me tocou bastante, porque durante a fala dele, ele destacou a seguinte situação. Às vezes a acessibilidade no município não é muito discutida, não é uma pauta recorrente, porque vocês estão cheios de saúde, vocês conseguem caminhar, vocês acordam e conseguem enxergar, mas e para mim, que preciso ter um acesso, preciso ir ao banco, preciso ler um projeto de lei na minha Câmara e não tenho condições, como que eu faço? Então vocês têm que começarem a se preocupar com a acessibilidade, vocês vão ficar idosos, e quem garante que vocês amanhã não vão acordar e vão ter alguma deficiência, alguma limitação? Será que esse é um problema que somente os deficientes que têm que dar atenção? Ou isso deveria ser um problema e uma preocupação de todos? Realmente muito importante essa fala dele, e isso serve para mim também. Às vezes eu não levo muito a questão da acessibilidade à tona, não me preocupo muito. Por quê? Porque eu estou cheio de saúde, graças a Deus, e isso faz com que a gente tenha um olhar mais preocupante com o próximo, principalmente para aquele deficiente, em especial o Leandro, que é deficiente visual. Inclusive, tive a oportunidade de pegar o contato, e aqui eu quero deixar um abraço, porque nesse momento ele está acompanhando a sessão aqui na casa, né? Quero deixar um abraço, Leandro, meu amigo, que eu tive o prazer e a satisfação de conhecer. Que Deus te abençoe, que você fique com Deus, e conte sempre com seu amigo, que eu tive o prazer de conhecer, vereador Andrezinho, aqui de Alto Paraíso, de Goiás. Teve outros temas também, que eu quero destacar, senhor presidente, até para não me alongar muito, que foi com relação, que eu estava cheio de expectativa, né, que foi com relação às emendas impositivas, que inclusive o vereador Marconem apresentou um requerimento aqui. Infelizmente o palestrante oficial não pôde ir, e de última hora teve que convidar um outro rapaz, que explanou muito bem, e eu quero aqui só destacar para vocês a importância dessas emendas impositivas. Ano passado, cada vereador teve a oportunidade de fazer a emenda no orçamento do município, e aqui eu quero falar especificamente da minha para vocês terem noção e a importância que tem essas emendas aqui na cidade. Cada vereador tem um montante, e desse montante 50% deve ser destinado automaticamente para a área da saúde. Para a área da saúde, a minha emenda, eu destinei para que se compra kit de higiene bucal.
Isso nós vamos atender mais de 1.300 alunos aqui na cidade de Alto Paraíso de Goiás. O que que vem nesse kit? Fio dental, escova e um creme dental. A outra parte da minha emenda eu destinei para que se cumpra um projeto de lei que é a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e indisponíveis aqui no município. E essa situação é muito curiosa, porque eu fui abordado no hospital, e isso me propôs esse projeto de lei, porque uma senhora que esteve da zona rural aqui na cidade, para poder fazer a retirada de um medicamento. Quando ela chegou aqui na cidade, não tinha um medicamento. E com isso não tinha nenhum número de telefone para ela entrar em contato, não tinha nenhum link no site da prefeitura para poder divulgar essa listagem. E com isso eu apresentei esse projeto. Hoje já é lei aqui na cidade, inclusive vou estar cobrando para que as pessoas tenham acesso através de WhatsApp, através de um link específico no site da prefeitura e através de uma listagem impressa que será pregada em cada centro de distribuição da nossa Secretaria de Saúde. Então as pessoas agora terão acesso à listagem desses medicamentos e não vão passar, digamos, por esses perrengues de sair da zona rural, chegar aqui e não ter conhecimento dessa questão. E a outra emenda, que aí você pode fazer a indicação livre, eu tive a oportunidade, e aqui eu agradeço os outros vereadores que sensibilizaram com a situação, nós vamos indicar R$107 mil para poder fazer a pavimentação com bloquete daquela rua, que é a extensão da viela da Praça do Canaã, atrás do açougue do Silvio. Para quem conhece aquela rua sabe que é uma tragédia, né? Realmente às vezes fica intransitável. Então a gente vai estar indicando no orçamento e o prefeito é obrigado a cumprir e atender esse pedido dos vereadores. Ou seja, isso faz com que todos os legisladores, o Poder Executivo, participe diretamente e atenda os anseios e a demanda da nossa população, né? Não só o Poder Executivo, agora o Legislativo também, graças a esse projeto de lei que foi aprovado aqui na Casa. Bom, senhor presidente, eu acredito que era isso. E mais uma vez, deixo um abraço aqui para o meu amigo Leandro, vereador de Itaberaí. Boa noite a todos. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Gugu, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite a todos aí presentes. Em nome da IEDA, eu cumprimento as damas. Em nome do Luiz Aço, cumprimento os demais aí. E, senhor presidente, quero aqui destacar também da viagem sobre o Leandro, né? Foi o que mais me emocionou, a sensibilidade no evento que nós tivemos em Goiânia. E a frase que ele falou é que é bonita, né? Igual ele disse, o que mais está acontecendo no nosso município, cego é aquele que não enxerga o problema dos outros, né? Essa foi a frase que ele falou lá diante da reunião e a realidade. E aí, em seguida, dando continuidade na área da saúde, aí pegando um pouquinho da fala do Eliomar, né? Vereador Eliomar. No dia seguinte, Eliomar, houve outro caso muito triste no hospital. Uma criança de 5 anos chegou no hospital por volta de 2 horas da tarde, vomitando, desmaiando, só foi atendido às 16 horas. Infelizmente, a criança foi bem, né? Porque teve que ir para Brasília, mas o hospital só atendeu só às 16 horas. Infelizmente, foi mais um caso que aconteceu, um descaso, né, no nosso município. Temos sim que tomar uma providência, não só com a secretária e também com o prefeito. O executivo tem que tomar uma providência, que o povo nosso aqui não tem condição. Infelizmente, também, mesmo que tenha condição, o poder público tem, por lei, atender, né, uma saúde de qualidade. Nosso município está defasado na área da saúde, é a realidade, né? Ele vem fazendo um bom trabalho em várias áreas, mas na área da saúde aí está péssimo, péssimo mesmo o trabalho da área da saúde. Infelizmente, nós temos que tomar providência aqui na casa e com os demais, né? E também dizer aqui também que eu tive na visita do Sertão, né? Já tem coisa boa do lado do prefeito, né? O prefeito prontificou tem 2 bueiros para ser feito no Sertão. Tive juntamente com o presidente da casa, João Vitor, com o Eliomar. Fizemos essa visita. É o bueiro que liga lá a casa da Aline e seu Loiça. E tem alunos, né? Que faz a rota de ônibus. Também tem a fazenda Paredão, que é do senhor Eric Paiva, tem 2 alunas também, e o ônibus não está tendo acessibilidade para poder buscar as crianças, estão tendo que andar 2 quilômetros de distância para poder pegar o ônibus. Além disso, também tem aí também um pedido que eu fiz para o prefeito há poucos dias atrás. O Colégio Sertão se encontrava assim no apagão. A única luz que teria era na cantina. É até uma coisa triste, né? O Colégio Sertão ultimamente está sofrendo muito, né? Aí eu fiz uma visita com a Dena lá, conversei com ela e parabenizar aqui o prefeito pela ação imediata, já iluminou a escola do Sertão, né? A ação foi feita rápido, com menos de 5 dias, graças a Deus.
E também aqui, qual é a outra pauta? Da saúde. É só isso mesmo, presidente. Só isso mesmo. Muito obrigado. Mas o vereador Agenor com a palavra. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras. Hoje, infelizmente, nenhuma das duas, mas com certeza estão nos ouvindo em casa. Aos ouvintes da Paraíso FM, a todos os que fazem presente aqui na casa, sejam sempre bem-vindos. É um prazer receber uma equipe como a do Luiz aqui, principalmente, e algumas outras pessoas aqui que eu não vou citar nome até para não ficar chato. Eu não vou, presidente, me alongar com fala para não ficar repetitivo, porque praticamente aqui, a maioria dos eventos a gente participou junto. Então, aqui eu só quero deixar uma crítica em relação ao veto. A questão do veto, presidente, quando o prefeito ele encaminha um projeto que ele não tem obrigação a essa casa, ele é obrigado a cumprir o que essa casa determina. Até porque existe uma assessoria contábil, um assessor jurídico que participou da reunião que teve aqui. É uma falta de respeito com os vereadores, para mim, esse veto, porque se houve o estudo, houve a discussão, tem legalidade. O que não tinha legalidade é da pessoa ter a prerrogativa de fazer o convênio e de mandar e acabar mandando o projeto. Esse projeto vir na nossa casa é só uma divisão de responsabilidade. Porque qualquer coisa errada que der no futuro, mas foi aprovado também na Câmara de Vereadores. Então, a gente tem que ter responsabilidade e se uma das formas da gente fiscalizar é tendo que refazer um novo contrato para o ano seguinte, que refaça. Porque na emenda não fala em momento algum que está proibido de refazer ela para o ano seguinte. Quer dizer que quando mudar de governo, possivelmente daqui 2 anos, 1 ano e meio aí praticamente, vai ter eleições, pode trocar de prefeito, e se o prefeito não quiser continuar com o convênio? Entendeu? Então, assim, tem que ter um pouco de bom senso. Se o projeto veio à casa, quer a divisão de responsabilidade, tem que seguir o que a casa determina. Entendeu? Então, fica aqui a minha indignação com isso, e muito obrigado pela oportunidade, e uma boa noite. A parte, vereador. Pode. Só que, assim, mesmo se Não, mas o próximo... já tinha terminado. Ele encerrou, mas pode pedir, o Elion Marquilo pediu a palavra e eu te concedo. Rapidamente, é só uma colocação, porque o próximo prefeito, caso queira renovar o convênio, ele não precisa mandar para a Câmara. É prerrogativa do prefeito, ele pode simplesmente fazer o convênio da forma que ele achar melhor. Presidente, eu pedi para usar a palavra novamente só para cumprimentar de uma forma especial todos que estão nos ouvindo e em especial mesmo ao pessoal do Sertão, que eu acabei de receber uma mensagem aqui dizendo que a turma do Sertão está em peso, com os rádios ligados, enfim, ouvindo a nossa sessão. Então fica o meu abraço à turma do Sertão, Zete, à sua família, Zete, a todos os ouvintes do Sertão, né? E temos tido muitas vitórias do Sertão, né? A Ponte da Parida, que era um sonho de mais de 40 anos, hoje está lá e teve uma participação efetiva dessa Câmara, cobrando junto ao prefeito, indo a Goinfra para a liberação dessa ponte, do Carlão, que é o engenheiro responsável que autorizou a inclusão dessa Ponte da Parida. A água do Sertão, né, vereador Gugu, que depois de tanto tempo sofrendo com a água de má qualidade, hoje o Sertão está tendo esse acolhimento com a água de excelente qualidade e que também teve o trabalho dessa Câmara em ir até lá e ir até o ponto de captação da água, né, quase 4 quilômetros a pé, uma ladeira danada, aí para um velho igual eu já não é tão fácil, né? Mas tivemos o prazer de ir até lá, então fica aqui só meus agradecimentos a todos e o meu abraço a esses queridos amigos aí da região do Sertão, tá bom? Bom, beleza, vou até estar esclarecendo o vereador Agenor e o vereador Marconei. Quando eu recebi um relatório da Associação Paulo de Tarso, né, dizendo que tinha 90 crianças, que eles não tinham condição, eu fiz um ofício pedindo informação à Secretaria de Educação do município, saber se eles tinham como acolher essas crianças. Eles me informaram que não tinha como. Eu fiz um ofício
juntando esses 2 relatórios e mandei para conhecimento do Ministério Público e o Conselho Tutelar e o próprio Executivo. Aí eu mandei um ofício pedindo ele que mandasse o projeto, né, para essa Casa de Lei, até porque lá é da família do prefeito, né? Ia dizer, tá aprovando porque é da família do prefeito. Então eu mandei um ofício pedindo que ele podia fazer, né, esse convênio sem passar por essa casa. Então foi eu que fiz o pedido, mandei um ofício pedindo ele. É só isso para informar. Todos os vereadores já usaram já da tribuna, né? Gostaria de falar mais uma coisinha. Lá na entrega do ônibus, eu quero dar os parabéns ao prefeito, né, lá em Goiânia, na terça-feira, e eu achava que era um ônibus que eu tinha conseguido com o professor Alcide, deputado federal, o professor Alcide. E aí, cheguei lá, encontro o deputado lá. Aí falei, deputado, e aí, esse ônibus é o nosso? Ele falou, não, João Vitor, a próxima remessa é o nosso. Então, eu quero estar te avisando também, Marconei, que esse ônibus parece que vai rodar no assentamento lá para atender as crianças ali da escola. Então, logo nós vamos ter um outro ônibus, que é uma emenda do deputado professor Alcide, que vai estar aqui. Bom, não tem nenhum vereador mais para falar. Fase da ordem do dia hoje não temos. Explicações pessoais, algum vereador gostaria de usar? Bom, se não temos, tribuna livre, hoje nós temos o Luiz Aço, né? Aí se você quiser já usar a tribuna livre, tem 10 minutos para você fazer falar o que você tem que dizer aí, tal, e aí depois de 10 minutos você fica à disposição dos vereadores para te fazer alguma pergunta, sabe? Então você tem 10 minutos para fazer suas colocação. Bem, uma boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes, meus amigos, meus colaboradores e a comunidade que está nos escutando. A Recicle Alto está aí completando aí quase 12 anos, né, de atividade aqui na Chapada, e tem lá suas dificuldades, tem as suas questões a serem resolvidas, tem. Mas é a primeira vez que a gente consegue chegar aqui na Câmara de Vereadores, ter essa oportunidade de conversar com os vereadores e conversar com a comunidade e trazer os nossos colaboradores, né? Então, pegando o gancho do vereador Marconei, com relação a lixões, eu só queria acrescentar que aqui o nosso município, que compõe, são 5 municípios da Chapada, né? E o nosso município aqui, ele é um exemplo, porque é o único município da Chapada dos Veadeiros que tem a Recicle Alto, que tem uma associação, que tem agora talvez nós consiga passar para cooperativar os nossos colaboradores. Então, assim, a gente tem um trabalho aqui e a gente está aqui na Câmara pedindo assim o apoio dos vereadores para que a gente consiga ser um exemplo. A gente já é um exemplo, mas que seja mais exemplo. Hoje eu conversei com os vereadores, eu falei para eles com relação a nós conhecer uma tecnologia, vereador Marconei, que a gente já até conversou sobre isso, os vereadores já conversei alguma coisa sobre isso também, mas a comunidade talvez não saiba que está nos escutando, que é uma máquina que tem em Santa Catarina, que transforma o rejeito, que é o problema, que a gente, no lixo, a gente pega o reciclável, tira todo o reciclável do lixo, e fica o rejeito, que é a parte que vai para o lixão. Essa máquina, ela consegue fazer com que a gente transforme todo esse material em tijolos, telhas, em bloquetes, e esse material pode ser utilizado pela própria prefeitura, para a nossa comunidade. Então, aí, falando que, na tua fala, vereador Marconei, é assim, um aterro sanitário, ou que seja um lixão, ele é um poço sem fundo de colocar dinheiro. Enquanto que essas tecnologias alternativas, modernas que nós temos hoje, ela é o contrário, ela faz gerar dinheiro. Ela transforma o que era o rejeito, que é o que ninguém quer mais, em algo útil para a nossa comunidade, né? Então, assim, vocês vejam a mudança de paradigmas, né? Então, é nisso que nós estamos sonhando, é nisso que nós estamos lutando agora. A gente está com esse objetivo de trazer esse tipo de tecnologia para cá, né? Então, o que a gente está assim propondo, né,
para os dois poderes essa união para que a gente consiga trazer esse tipo de mecanismo para cá. A Recicleauto, ela não tem assim uma estrutura como deveria de ter. A gente faz as coisas meio na tora, eu sei disso, sabe? Mas assim, com o apoio de vocês, com o apoio do prefeito, a gente pode trazer recursos para que a Recicleauto se torne realmente uma potência, né, em reciclagem aqui na nossa Chapada. O sonho é esse, é lixo zero. Vai depender da união de todos nós, né? Isso que vai depender, porque eu não tô esse sonho que eu trago para vocês não é um sonho que se sonha só, né? A gente vai ter que sonhar junto para que isso se realize. Então, assim, essa oportunidade de estar aqui agora é pedindo para vocês, nosso vereador, nosso presidente aí, para que a gente consiga se unir e trazer esse tipo de mecanismo para cá, porque seria uma revolução, né? Uma revolução imagina, uma coisa que é um problema se torna uma solução, se torna recurso, mão de obra, né? A gente aqui na Recicleauto agora a gente está aí com 20 pessoas trabalhando na Recicleauto de forma direta, fora as indiretas, né? Todo o pessoal que está trabalhando conosco, que tem um pouco do pessoal aqui, todos eles têm um salário digno, né? Um salário que assim, para a categoria é um salário bom. Inclusive a doutora Andréia, ela falou isso, a doutora Andréia, que é a secretária de Meio Ambiente do Estado de Goiás, ela falou isso para nós: olha, o salário de vocês é um dos melhores do Estado, nessa categoria. Então são coisas assim que a gente tem a honra, né, de estar participando disso desde o começo, e tem pessoas aqui que participaram com a gente desde o começo, e a gente sabe que tem um monte de problemas, a gente sabe, para resolver, sabe? Mas assim, de qualquer maneira, a gente está fazendo o possível e impossível para que essa coisa continue, entendeu? Que esse processo de reciclagem continue. Eu confesso a vocês que muitas vezes pensei em desistir, sabe? Muitas coisas aconteceram nesses 12 anos aí, mas assim, eu já estou pela uma luta mais aqui assim, até que posso dizer para vocês, espiritual mesmo, para conseguir vencer essas batalhas que tem aí, porque o lixo, ele tem uma demanda que não é só física, ela tem uma demanda espiritual também, sabe? Então, é uma barra, viu, pessoal? Então, assim, e por isso que eu estou pedindo a força de vocês, entendeu? Para colaborar com a gente, para ver o que a gente pode fazer para tocar esse barco para frente. Alto Paraíso merece o melhor, merece o melhor. A Chapada merece o melhor. E para isso, a gente vai ter que estar junto, todos nós, sabe? Não é uma coisa que assim, que é do Luizaço. Não, o Luizaço aqui é apenas uma parte desse mecanismo. Mas vocês, os políticos que têm essa condição de trazer recursos para nós, recursos para que a gente consiga movimentar, porque uma máquina dessas é cara, ela é feita em módulos, né? Então o primeiro módulo dela é um módulo que pode atender Alto Paraíso, e aí isso vai aumentando os módulos conforme os municípios vão agregando. Então a gente está trabalhando numa ideia que chama-se União Intermunicipal de Resíduos Sólidos, entendeu? União Intermunicipal de Resíduos Sólidos, que é a união dos 5 municípios, para que a gente consiga ter a eliminação, o lixo zero. A gente precisa fazer com que, porque a Chapada eu entendo assim, o meu sonho não é só Alto Paraíso, meu sonho é a Chapada. Nós conseguimos minimizar a nossa estadia aqui, humana, de toda a Chapada. Não sei se vou conseguir, mas eu estou sonhando, né? E preciso do apoio tanto de vocês quanto do prefeito, para nós ir lá conhecer essa máquina, né? Estou fazendo um pedido para vocês, a Câmara, para ir lá, para vocês verem que não é viagem do Luizaço, que não é uma coisa que eu estou inventando, a máquina existe, está lá, sabe? Inclusive o Marcos, nosso prefeito, me convidou para... a gente teve uma pessoa que é uma representante da máquina aqui, e ela falou alguma coisa a respeito para nós, não foi? Sobre aquele dia lá na reunião, nós tivemos com o prefeito, ela falou alguma coisa a respeito disso, explicou o que é essa máquina e nos colocou a situação de nós ir lá visitar. Então eu estou pedindo aqui para vocês que vocês consigam irem lá, sabe? Irem lá, visitar a máquina com a gente, ver o potencial da máquina, porque os subprodutos que saem da máquina são diversos, inclusive combustível. Inclusive combustível, vereadores, sabe? Então, assim, a gente tem um grande potencial de tirar um problema financeiro do município e gerar renda para o município, inverter o quadro. Então, eu queria fazer o pedido ao presidente, né,
para que, se o presidente e os vereadores conseguissem fazer essa visita com nós lá, a gente vai brevemente marcar uma data com o pessoal lá que vai receber a gente e pedir para vocês acompanhar a gente e verem que é possível, que a gente pode trazer essa tecnologia para cá, que assim, a gente tem aqui em Alto Paraíso, a gente está meio que no centro, dos municípios, né? Então a logística aqui nossa é muito boa. Então, assim, a minha proposta está aqui, está feita aos nobres vereadores aí, e a gente tem uma apresentação para fazer, eu não sei como é que seria isso também aí com relação ao tempo, né? Senão já faria até demais. Eu não sei como é que presidente, como é que faria isso. A gente trouxe vereadores, a gente trouxe um telão e trouxe o projetor para projetar, assim, eu não sei se haveria essa condição, né? Eu acho que pode colocar aqui na frente e os vereadores vai para o plenário lá, para plenário e assiste lá, porque nós vamos ficar por trás, né? Beleza, então a gente pode fazer isso já agora? Já? Tranquilo. Tá. Boa noite, muito obrigado.